Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo sobre mais alguns recursos que a gente pode estar utilizando através do VirtualBox, nessa gerência, nessa manutenção de máquinas virtuais. A ideia dessa aula é ilustrar para vocês como é que funciona o processo de clonar uma máquina virtual, exportar uma VM, uma máquina virtual aqui no VirtualBox e importar uma máquina virtual que previamente foi exportada. Por que isso, né? No nosso dia a dia, pode ser que você tenha uma máquina virtual já criada e você queira criar uma cópia exata dela, criar um clone dela. Ou pode ser que você, no seu dia a dia, queira exportar essa máquina virtual para um arquivo, né, em que você possa passar esse arquivo para algum colega, né, algum amigo, alguém que possa estar utilizando esse arquivo como base no computador dele, né, para importar essa máquina virtual. Ou até mesmo por questões de backup, né, imaginando que você queira exportar isso para você manter uma cópia daquela sua máquina virtual em algum lugar. Então vamos lá, eu aqui no meu VirtualBox eu tenho já algumas opções. Nesse primeiro momento eu vou estar mostrando a opção de clonagem para vocês. Então eu vou selecionar uma das minhas máquinas virtuais aqui. Poderia utilizar essa opção de clone aqui em cima, né, no menu superior, ou eu poderia também clicar com o botão direito do mouse sobre a respectiva máquina virtual que eu quero clonar e apertar aqui na opção de clone. Veja que uma nova janela se abre, né? Então é uma janela sobre as configurações desse clone que eu estou querendo criar, né? Então eu posso dar um nome para esse clone aqui, tá? Onde que eu vou guardar, né, esse meu clone? Eu posso estar selecionando aqui, ó, vindo em outros e selecionando alguma pasta em que eu queira guardar, né? Eu vou estar selecionando aqui a minha pasta de backups. Tipo de clone, né? Que tipo de clone que a gente vai estar criando? A gente vai estar criando um clone completo ou a gente vai estar criando um clone linkado, né, anexado, né? Qual que é a diferença dessas duas opções aqui? Essa primeira opção é um clone completo, né, um clone full. Então ele cria um clone exatamente igual, baseado no original e totalmente independente desse original. Essa segunda opção, ele vai criar um clone, só que ele vai manter um link, né, entre esse clone e a VM original. Então, se eu mover esse clone para algum lugar, né, se eu copiar esse clone para algum lugar, se eu tiver gerado ele através dessa opção, ele ainda vai ter uma relação, ainda vai estar anexo com a VM original. Ele vai depender dos arquivos, né, do disco, de coisas da VM original, né? Nós vamos criar um clone full, ou seja, uma cópia clone totalmente independente, baseado, é claro, em uma original. Que mais de opções a gente pode ter aqui? Opções adicionais. Na política de endereço MAC, vamos expandir aqui para ver as nossas opções. Nós temos incluir todos os adaptadores de rede, nós temos a opção de incluir somente os adaptadores marcados como NAT e generalizar todos os adaptadores de rede, né? O que significa essas opções aqui? Se eu quero gerar um clone dessa minha máquina virtual, levando para esse clone exatamente todas as configurações dos adaptadores de rede, né, das placas de redes virtuais, eu poderia selecionar essa opção aqui, tá? Que ele vai incluir dentro do clone todos os adaptadores de rede dessa máquina virtual da original, né? Se eu quisesse gerar esse clone e levar para esse clone somente as configurações, somente a placa de rede virtual que estiver como NAT, né, aí eu selecionaria essa segunda opção aqui, tá? Aí se eu quisesse clonar, mas não levar configuração nenhuma, né, na verdade gerar novo MAC address, novas configurações de endereçamento para todas as placas virtuais, quando eu gerar esse clone. Aí eu selecionaria essa terceira opção. Então ela vai fazer com que todos os adaptadores de rede, as redes virtuais da máquina clone recebam novos endereços MAC address, tá? Eu vou selecionar essa opção aqui, tá? A gente vai deixar como está para ele gerar outros nomes e outros identificadores, ok? Vamos clicar aqui em Finish. E o VirtualBox sinaliza para a gente, né, que essa cópia, esse clone começa a ser gerado. Pode ser que demore um pouco mais ou pode ser que demore um pouco menos do que o ilustrado aqui nesse vídeo, tá? Vai depender da quantidade de processamento, de memória RAM, enfim, os recursos de hardware aí da sua máquina, ok? Bom, pessoal, aqui terminou o processo, né? Vamos dar uma olhada lá na pasta, né? Deixa eu trazer aqui para vocês
Essa aqui é a pasta, né, que está lá na minha área de trabalho. Se a gente entrar dentro de backups agora, né, a gente consegue ver que foi criada uma pastinha aqui com o Windows 10 Aula, que é o nosso clone. Se a gente entrar aqui, dá para a gente ver que tem dois arquivos. Um referente ao disco de imagem, que foi copiado, e um referente, né, à máquina virtual clone aí, que foi criada através do VirtualBox, tá? Vamos ver se isso daqui funciona, né? Como é que a gente faz agora, já que o nosso clone foi criado aqui na pastinha? Foi criado, mas a gente não tem essa máquina clonada aqui ainda. Imaginando que a gente vai passar esse clone, essa imagem de cópia, esse clone para algum colega, alguém, né? E esse alguém vai executar no VirtualBox lá da casa dele, né? Ele precisa importar, ele precisa adicionar, na verdade, esse clone aqui no VirtualBox da máquina dele para conseguir rodar. Como é que a gente faria para adicionar esse clone, rodar esse clone no VirtualBox? Estando lá no VirtualBox, clicar aqui em Machine, add, né, para ele adicionar e localizar aonde está o nosso clone. Então eu vou até a pastinha onde eu sei que está o meu clone e vou apontar para o arquivo .vbox. Ao abrir, ele já trouxe aqui para mim. E, inclusive, se a gente inspecionar, né, se a gente entrar aqui nas configurações do nosso clone, a gente vai ver que as configurações são exatamente as mesmas que a gente configurou anteriormente. E executar, vamos ver se ela roda? Vamos clicar aqui em Start para ver se ela abre. E o clone começa a ligar normalmente. Bom, deixa eu clicar aqui para desligar. Bom, e se a gente quisesse exportar a nossa máquina virtual? Então, como é que a gente faria? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos selecionar uma máquina virtual a qual a gente queira exportar, e aí, para poder exportar, a gente ou viria aqui nas opções de arquivo, exportar appliance, ou simplesmente, né, clicando com o botão direito do mouse, vindo aqui na opção de export. Ele vai abrir essa janelinha aqui, né, onde a gente pode novamente selecionar, né, confirmar qual máquina virtual que a gente queira exportar, para diferenciar, né, com o que a gente fez do clone do Windows 10 até então, eu vou selecionar agora o Windows 11, tá? Aqui nas opções, no grupo de opções de formato, tem algumas coisas interessantes que a gente precisa saber também, né? Então, por exemplo, essa primeira opção, a opção de formato. Nessa versão atual do VirtualBox aqui que eu tô, né, a 7.0.8, ele me apresenta 3 versões para você exportar no formato 0.9, 1.0 e no formato 2.0. Qual que é a diferença que eu preciso saber na hora de escolher essas versões? Se a gente posicionar o mouse aqui em cima, ó, do formato 0.9, aparece uma legenda nos falando que esse é um formato utilizado por versões antigas, né? Então é um formato que a gente tem que selecionar para exportar quando a gente queira gerar um export que vai rodar ou que vai ser startado em uma versão mais antiga do VirtualBox, né? Então, por questões de compatibilidade, essa aqui é um formato que deve ser utilizado quando eu sei que essa máquina virtual que eu estou exportando vai rodar numa versão mais antiga. Essa é a diferença. Como eu estou utilizando uma versão mais nova, né, provavelmente se você está seguindo aí as nossas videoaulas, você está fazendo junto, você já está instalando uma versão mais nova, você já vai poder selecionar um padrão mais novo, um formato mais novo. Tá? Então a gente vai selecionar o formato 2.0. Onde que eu vou salvar esse arquivo, esse appliance que eu estou exportando, tá? Eu posso selecionar aqui, localizar a minha pastinha onde eu queira salvar, né? Então, novamente, eu vou salvar aqui dentro de backups para vocês verem a diferença e vou criar uma pastinha aqui chamado exportações e vou salvar dentro dela. Veja que ele vai ser criado aqui dentro dela um arquivo de exportação com a extensão .ova. Vou clicar aqui em salvar. Que mais? Seguindo aqui em frente, a próxima opção é novamente aquela opção sobre o MAC address e as placas virtuais, né? Então eu posso escolher uma dessas 3 opções aqui. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou marcar a primeira opção para ele não levar para esse arquivo de exportação as configurações de MAC address das placas virtuais. Aqui nas opções adicionais nós não vamos mexer.
Bom, e aqui nós temos mais algumas configurações gerais, né? Na verdade, é uma parte onde a gente pode conferir, né, informações sobre essa máquina virtual que a gente está exportando, tá? Nesse momento aqui não mexeremos nada, não editaremos, não mexeremos nenhuma dessas opções aqui. Apenas clicaremos em Finish para que ele inicie o processo de exportação, ok? Bom, pessoal, e aí ao final de todo o processo, né, ele volta aqui para a tela do VirtualBox. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa pastinha, né? Se a gente entrar dentro da minha pasta aula, backups, exportações, que foi para onde eu apontei para ele gerar o arquivo de exportação, né? Tá aqui o nosso Windows 11 aula, né? Nosso arquivo de exportação.ova. E aí, né, o que, que é interessante disso? Que eu posso estar passando esse arquivo, essa exportação, para algum colega, algum amigo, alguém que queira rodar a minha máquina virtual, que queira rodar para fazer algum exercício, fazer algum teste, acompanhar uma aula, né, enfim, utilizar essa minha máquina virtual exatamente no estado em que eu preparei e deixei ela prontinha antes de fazer o processo de exportação, ok? O que, que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar para o VirtualBox, né, e a gente vai estar removendo a nossa máquina original, né, essa Windows 11 aula aqui, exatamente para fazer o processo de importação, né? Então a gente vai remover ela e vai apontar, vai importar esse arquivo que a gente exportou previamente para ver se funciona, tá bom? Então vamos lá. Bom, então com o Windows 11 selecionado aqui, né, o que, que eu vou fazer? Clicar com o botão direito e vou vir em remover, tá? Observe que aqui na janelinha que abre, né, eu tenho duas opções. Uma de remover a máquina virtual totalmente, ou seja, remover ela aqui do gerenciador e deletar ao mesmo tempo todos os arquivos pertencentes a essa máquina virtual, né? Então, se eu selecionar essa opção aqui, eu vou estar deletando ela, inclusive os seus arquivos, o disco virtual, enfim, snapshots, deletando tudo. E existe a segunda opção, onde eu só removo ela aqui do gerenciador, mas a pastinha, a VM em si, ela continua existindo lá na pasta padrão, né, do VirtualBox. Então o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai deletar, vai selecionar a primeira opção. Vai deletar a máquina virtual aqui do gerenciador e todos os arquivos, a gente vai limpar ela completamente, ok? Bom, pessoal, e aí para ter certeza absoluta que a gente removeu completamente todos os arquivos do Windows 11 que a gente tinha aqui, o que a gente vai fazer? Vou abrir a minha pasta padrão aqui, onde ficam as minhas máquinas virtuais, tá? Então deixa eu trazer aqui para vocês verem, né? Ela fica lá no meu perfil e lá dentro tem as pastas, as respectivas pastas das minhas máquinas virtuais. A máquina virtual e todos os seus arquivos, ela existe ainda aqui numa pastinha. Então a gente precisa deletar isso aqui definitivamente. Vamos clicar aqui em Delete, vamos remover esse cara, né? Então beleza, agora nós temos certeza de que a VM foi deletada completamente, nós podemos criar ela, né, importar ela a partir daquele arquivo que a gente exportou previamente. Então deixa eu minimizar aqui novamente, né? E aí como é que a gente faz para importar uma máquina virtual aqui no VirtualBox? A gente precisa clicar aqui em File, Import Appliance. Uma vez que essa janelinha que ela se abre, né, a gente pode clicar nesse ícone aqui da direita para escolher qual que é o nosso appliance, aonde que está o nosso appliance que a gente quer importar. Então eu vou entrar aqui dentro da minha pastinha aula, backups, exportações, vou selecionar ele aqui e clicar em abrir. Depois disso, clicar em next. Nessa próxima tela, a gente pode dar uma geral nas configurações, então ele consegue trazer para a gente quais são as configurações desse appliance que a gente está importando. Não vamos mexer nisso, vamos deixar do jeito que está. A gente poderia personalizar o local, né, onde essa máquina virtual será criada após esse processo de importação de appliance. Aqui também tem uma opção para a gente personalizar qual é a política de atribuição de MAC address para as placas de rede virtuais dessa máquina virtual. Então, por exemplo, se a gente marcar essa terceira opção, ele vai gerar randomicamente novos endereços MACs para essas placas de rede do appliance, né? É essa opção, inclusive, que a gente vai estar selecionando, né? É uma opção que eu recomendo, inclusive, porque impede que você acabe criando máquinas virtuais aqui no seu VirtualBox que acabam ficando com o mesmo endereço MAC, né? E aí, se você starta elas ou se você trabalha com elas ao mesmo tempo, elas podem estar na mesma rede, com o mesmo endereço MAC, e aí alguns serviços de rede, algumas coisas não vão funcionar muito bem.
Bom, vamos clicar aqui em Finish e ver o que acontece. Bom, pessoal, aí ao final de todo o processo, né, deu para ver que ele terminou o processo de importação e a máquina virtual apareceu aqui. Já temos novamente o nosso Windows 11 aula. Se a gente entrar aqui nas configurações, dá para a gente ver que ela tem exatamente as mesmas configurações que a gente viu anteriormente, né? Então, processador, memória, questão de armazenamento, as configurações da placa de rede, enfim. Vamos startar ela aqui para ver se ela vai iniciar certinho. Não vou esperar a máquina virtual do Windows 11 startar completamente, mas deu para vocês repararem aí que ela tá ligando normalmente, assim como a original estava, ok? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nas próximas aulas.